A Magia de Pensar Grande, de David Schwartz, é um dos melhores livros de desenvolvimento pessoal já escritos. O livro foi publicado 63 anos atrás, em 1959, mas ainda é aplicável e extremamente prático. Este livro vai ter um impacto positivo em quase todos os aspectos da sua vida, seja para ganhar mais dinheiro, alcançar grandes objetivos, tornar-se mais confiante, livrar-se de crenças autolimitantes, etc. É um livro repleto de lições valiosas e por isso que eu fiz um resumo completo dele, com todas as 13 partes. Este vídeo não é para pessoas que têm a mesma capacidade de prestar atenção que o filhotinho de cachorro. Ele foi feito para que você consiga obter todas as informações importantes do livro apenas assistindo a este vídeo, mesmo que você não possa ler o livro. Parte 1. Cure-se da doença do fracasso, as desculpas. Pessoas mal-sucedidas muitas vezes sofrem de uma doença que enfraquece a mente, uma doença chamada desculpas. Essa doença afeta as mentes das pessoas que ainda não atingiram o nível desejado de sucesso. Se estudarmos a vida de pessoas bem-sucedidas, descobriremos uma diferença marcante. Elas se recusam a dar desculpas. Embora a pessoa medíocre se apresse em explicar por que não teve, por que não tem, por que não consegue ter sucesso, a pessoa bem-sucedida não perde tempo dando desculpas. A doença das desculpas é como qualquer outra doença. Se não for tratada, piora com o tempo. Mas o problema é o seguinte: você pode se vacinar contra ela. Ao compreender as 4 formas mais comuns em que ela aparece, você poderá se libertar da doença do fracasso. Desculpa número 1. Não adianta, sou muito velho ou muito jovem. Existem 2 formas comuns de desculpas relacionadas à idade. Sou muito velho e sou muito jovem. A boa notícia é que ambas podem ser curadas. Veja só a história de Carlos, um estagiário de 40 anos que acreditava estar velho demais para começar alguma coisa nova. Carlos sonhava em mudar a sua carreira e se tornar representante de uma empresa, mas ele ficava desanimado quando pensava que teria que começar tudo do zero na sua idade. Já sou velho demais para isso agora, ele dizia. Mas então ele fez uma descoberta. Durante um treinamento, alguém lhe perguntou: quando você começa a vida produtiva de uma pessoa? Carlos pensou por um momento e respondeu: por volta dos 20 anos, eu acho. Então lhe perguntaram: e quando termina a vida produtiva de uma pessoa? Carlos respondeu: bem, a maioria das pessoas pode ser produtiva até os 70 anos ou mais. E foi quando ele percebeu: a vida produtiva média é cerca de 50 anos. E ele só estava trabalhando há 20. Então, ainda lhe restavam pelo menos mais 30 anos de trabalho pela frente. Ele ainda não havia chegado nem mesmo na metade. Depois disso, a perspectiva de Carlos mudou completamente, de já sou velho para ainda sou jovem. Agora vamos conhecer João, um jovem de 23 anos que usava a desculpa da idade dizendo: sou muito jovem. João recebeu uma oferta de emprego como gerente de vendas, supervisionando uma equipe de 8 vendedores, todos mais velhos que ele. Ele tinha dúvida se teria capacidade de lidar com o cargo devido à sua idade. Buscando orientação, ele procurou o autor e pediu um conselho, e o autor deu a ele 3 dicas. 1. Não se preocupe com a idade. Se você prova que é capaz de lidar com o cargo de gerente de vendas, então automaticamente você tem idade suficiente. 2. Não use mal o seu poder. É fundamental mostrar respeito pelos colegas mais velhos e buscar suas ideias e sugestões. Eles precisam perceber que estão trabalhando para um capitão de equipe, não para um ditador. Faça isso e eles irão sempre trabalhar a seu favor e não contra você. 3. Acostume-se a trabalhar com pessoas mais velhas, porque no futuro haverá mais oportunidades de trabalho em que você terá que liderar pessoas mais velhas que você. Mais portas vão se abrir. João adotou essas ideias, percebendo que a idade só o tornaria incapaz se ele permitisse. Desculpa número 2. Mas minha saúde não está boa. 2 experiências aconteceram com o autor em uma tarde que ilustram as atitudes corretas e incorretas em relação à saúde. O autor havia terminado uma palestra em Cleveland quando um homem de 30 e poucos anos pediu para falar com ele em particular. Ele disse que tinha ficado admirado com a palestra, mas estava cético quanto aos benefícios dela em sua vida na prática. Então, ele compartilhou suas preocupações. Disse que tinha problemas cardíacos e precisava ser cuidadoso. Apesar de consultar 4 médicos que não encontraram nenhuma normalidade, ele continuou preocupado. O autor aconselhou a procurar o melhor cardiologista que pudesse e aceitar o diagnóstico como definitivo. Além disso, o autor recomendou a leitura de um livro sobre como viver uma vida plena. O autor conta que, pouco tempo depois, estava indo de avião para Detroit e isso aconteceu com ele. Comecei a ouvir um tic-tac vindo da pessoa sentada ao meu lado.
A pessoa sorriu e disse: "Não se preocupe, não é uma bomba, é só o meu coração." Então explicou que uma válvula de plástico havia sido implantada, causando um tic-tac em seu peito. Em vez de ficar desanimado, a pessoa mostrou o entusiasmo e revelou seus planos ambiciosos de estudar direito e seguir carreira no governo. Ele reconheceu a necessidade de pegar leve por alguns meses, mas expressou entusiasmo pelo futuro, confiante de que estaria como novo após um período de recuperação. O que essas duas histórias nos ensinam? O primeiro indivíduo permitiu que o medo e a preocupação dominassem os seus pensamentos, potencialmente comprometendo seu bem-estar. Em contraste, a segunda pessoa abraçou a situação com otimismo e determinação, recusando-se a permitir que o seu problema de saúde o impedisse de alcançar as suas ambições. Essas duas histórias demonstram o poder dos nossos pensamentos e atitudes em relação à nossa saúde. O importante a entender é que se trata de ter a atitude certa. Aqui estão 4 coisas que você pode fazer para se livrar de desculpas relacionadas à saúde. 1. Recuse-se a falar sobre sua saúde. Falar constantemente sobre suas doenças apenas as torna mais importantes. Em vez disso, concentre-se nos aspectos positivos do seu bem-estar e participe de conversas que elevem e inspirem outras pessoas. 2. Recuse-se a se preocupar com a sua saúde. A preocupação apenas amplifica os seus problemas de saúde e impede você de aproveitar a vida. Exames em excesso não vão te deixar mais saudável, vão só acrescentar um estresse desnecessário à sua vida. 3. Seja genuinamente grato pela sua saúde atual. Conte suas bênçãos e aprecie o bem-estar que você pode experienciar no momento. 4. Lembre-se, como diz o ditado, é melhor estar desgastado do que enferrujado. A vida foi feita para ser vivida e aproveitada. Não perca seu tempo precioso pensando demais e imaginando-se confinado a uma cama de hospital. Desculpa número 3. Mas meu caso é diferente, eu atraio o azar. Vou contar uma história sobre um cara chamado David. O autor estava almoçando com 3 jovens executivos júniores e eles conversavam sobre a recente promoção de David. Eles inventaram todos os tipos de motivos, como sorte e favoritismo, para David ter sido promovido. Mas a verdade é que David conseguiu a promoção porque era simplesmente mais qualificado. Ele trabalhava mais, fazia um trabalho melhor e tinha uma personalidade mais agradável. Os altos executivos da empresa tinham considerado cuidadosamente todos os candidatos antes de escolhê-lo. Não teve nada a ver com sorte. Um dos vendedores parabenizou David por uma venda de $112 mil, chamando de sorte. Mas o problema é o seguinte: aquele vendedor não conseguiu perceber que a sorte não tinha nada a ver com isso. David estava trabalhando naquele cliente há meses, conversando com várias pessoas e dedicando muitas horas para entender suas necessidades. Ele planejou tudo meticulosamente e até envolveu engenheiros em projetos preliminares. Não foi sorte, foi um planejamento cuidadoso e muito trabalho e esforço. A verdade é que o sucesso em qualquer área não vem apenas da sorte. É uma questão de ter a atitude certa e se esforçar. Para vencer as desculpas relacionadas à sorte, você precisa aceitar a lei de causa e efeito. 1. Observe atentamente o que pode parecer a sorte de alguém e você verá que é resultado de preparação, planejamento e pensamento positivo. Da mesma forma, quando você encontra obstáculos que podem parecer má sorte, há razões específicas por trás deles que precisam ser analisadas. Pessoas de sucesso aprendem e crescem com essas adversidades. 2. Não caia na armadilha de sonhar sem agir. O sucesso não vem sem esforço ou apenas através da sorte. Ele vem da ação, de dominar os princípios e fazer o que for necessário para vencer. Desculpa número 4. Mas você precisa ser inteligente para ter sucesso. Estima-se que 95% das pessoas que nos rodeiam sofrem com desculpas relacionadas à inteligência ou com a crença de que não são suficientemente inteligentes. O autor conta a história do seu amigo Douglas. Ele era um professor universitário bastante popular. Quando ele voltou da guerra da Europa em 1945, algo havia mudado. Ele havia perdido um dos braços em batalha. Ele poderia ter ficado amargurado ou desanimado, mas não foi isso que aconteceu. Ele estava sempre sorrindo e pronto para ajudar quem precisasse. Um dia, o autor teve uma conversa profunda com Douglas sobre o braço perdido. Ele perguntou como ele conseguiu permanecer tão otimista apesar do desafio. Douglas sorriu e disse: "É apenas um braço, seria bom ter 2, mas levaram-o embora." Essa conversa fez o autor perceber que não se trata de quantos braços você tem, mas sim da atitude que você tem. Ter a atitude certa com um braço sempre será melhor do que a atitude errada com 2 braços. Sua atitude é mais importante que a sua inteligência.
O autor diz que tinha um amigo chamado Chuck, que era um aluno excepcionalmente brilhante e quando se formou foi laureado. Ele sonhava em ter seu próprio negócio no oeste do Nebraska. No entanto, anos depois, quando o autor o encontrou, Chuck revelou que nunca foi atrás de realizar sua vontade de empreender. Em vez disso, se tornou um especialista em saber por que uma ideia de negócios não daria certo. Chuck estudou todas as possíveis razões pelas quais as pequenas empresas vão à falência, concentrando-se constantemente nas armadilhas potenciais. A parte mais triste é que alguns dos antigos amigos do ensino médio de Chuck, que pareciam não ter muitas vantagens a seu favor e nunca foram para a faculdade, agora estão prosperando em seus próprios negócios. Foram as atitudes e os pensamentos de Chuck que o impediram, não sua inteligência. Aqui estão algumas dicas para superar desculpas da inteligência. 1. Nunca subestime sua própria inteligência e superestime a inteligência dos outros. 2. Pare de se diminuir e concentre-se em seus ativos. Descubra seus talentos únicos e concentre-se em como você pode usá-los de forma eficaz. 3. Lembre-se diariamente de que sua atitude é mais importante do que sua inteligência. 4. Em vez de pensar em por que algo não pode ser feito, encontre razões pelas quais você possa fazê-lo. 5. Lembre-se de que a capacidade de pensar é muito mais valiosa do que a capacidade de memorizar fatos. Não sobrecarregue sua mente com informações desnecessárias que podem ser facilmente encontradas no Google. Use sua habilidade mental de pensar criticamente para gerar novas ideias e descobrir maneiras melhores de fazer as coisas. Certa vez perguntaram a Albert Einstein quantos pés equivalem a uma milha. A resposta dele? Não sei. Por que eu deveria encher meu cérebro com fatos que eu consigo encontrar em 2 minutos em qualquer livro de referência padrão? Einstein acreditava em usar a mente para pensar, não como um estoque de fatos. Parte 2. Construa a confiança e destrua o medo. O medo é uma força poderosa que nos afeta de várias maneiras. É importante reconhecer a sua existência antes de podermos superá-lo. O medo é o inimigo número 1 do sucesso, impedindo as pessoas de aproveitarem as oportunidades, esgotando sua energia e até impactando sua saúde física. Aqui estão 3 dicas práticas para construir mais confiança e destruir o medo. Dica número 1. A ação cura o medo. Um executivo veio pedir conselho ao autor. Ele estava passando por um momento difícil no trabalho, estava preocupado em perder o emprego porque as vendas do seu departamento caíram 7%, enquanto as vendas gerais da loja subiram. E ele havia piorado as coisas por causa de algumas decisões erradas, e seu gerente estava dificultando a vida dele por não acompanhar o progresso da empresa, e ele continuou falando. O autor diz que, finalmente, não conseguiu mais esperar e interrompeu e perguntou o que ele estava fazendo para melhorar a situação. Ele respondeu que não havia muito que pudesse fazer a não ser torcer pelo melhor. O problema é o seguinte: a esperança é apenas um começo, mas a esperança precisa de ação. Então, o autor aconselhou ele a tomar 2 atitudes para sustentar essa esperança. Primeiro, descobrir por que as vendas estavam caindo e tomar as medidas necessárias para revertê-las. Em segundo lugar, informar alguns colegas de confiança que ele pode estar aberto a uma oferta melhor em outro lugar, apenas para garantir. E adivinha só? Depois de alguns dias, esse mesmo executivo procurou o autor com ótimas notícias. Ele melhorou sua performance e fez algumas mudanças, especialmente com a sua equipe de vendas. Em vez de reuniões semanais, ele passou a realizá-las diariamente, e isso fez uma enorme diferença. A energia é contagiante. Quando viram a energia positiva dele, a equipe toda se esforçou ainda mais para ter sucesso. E ele não só conseguiu superar as vendas do ano passado, como também superou a média da loja. Ele até recebeu 2 ofertas de emprego, mas recusou porque tudo finalmente estava melhorando em seu cargo atual. Ele ficou muito feliz com a forma como as coisas se desenrolaram e ficou profundamente grato com o autor por suas orientações. O problema do medo é que ele faz você congelar e se contentar em torcer pelo melhor. Mas lembre-se, quando o medo toma conta, é hora de se libertar e agir. A ação cura o medo. Por exemplo, você provavelmente já esteve ao lado de uma piscina pensando se deveria pular ou não, mas de repente um amigo te empurra e quando você vê, você está na água e o medo desaparece. Então, da próxima vez que o medo tentar impedi-lo, faça uma pergunta poderosa para si mesmo: que medidas posso tomar para vencer esse medo? Para você conseguir aplicar melhor essa ideia à sua vida, vou compartilhar alguns exemplos cotidianos de medo e suas correspondentes ações de cura. 1.
Se você se sente inibido por causa da sua aparência, vá a uma barbearia, um salão de beleza, engraxe seus sapatos e certifique-se de que suas roupas estejam limpas e bem passadas. Abrace o poder de uma melhor aparência. 2. Se você tem medo de perder um cliente importante, comprometa-se a prestar um serviço melhor. Faça um esforço extra para corrigir qualquer adversidade que possa ter minado a confiança do cliente em você. Mostre a ele por que escolheu você em primeiro lugar. 3. Enfrente o medo de ser reprovado em um exame ou prova e use-o como uma oportunidade para transformar esse tempo de preocupação em tempo de estudo. Canalize sua energia para a preparação. 4. Se o medo é de tomar decisões financeiras significativas, como fazer um investimento ou comprar uma casa, analise todos os fatores relevantes, confie nos seus instintos e tome uma decisão. Depois de decidir, mantenha-se firme com a confiança inabalada. Lembre-se de que vencer o medo e construir confiança é um processo simples de 2 etapas. Primeiro, identifique e isole o medo, identificando exatamente o que é que te assusta. Em segundo lugar, haja independentemente do tipo de medo que você tem. Sempre há uma ação que você pode tomar para superá-lo. Dica número 2. Coloque apenas pensamentos positivos em seu banco de memória. Seu cérebro funciona como um banco e seus pensamentos são os depósitos que você faz em seu banco mental todos os dias. Quando você enfrenta um problema ou precisa pensar, você vai até o seu banco de memória e pergunta: "Senhor banqueiro, o que eu já sei sobre isso?" E o senhor banqueiro fornece as informações que você armazenou ali no passado. Mas o problema é o seguinte: o banqueiro da sua memória não escolhe o que vai te mostrar. Se você pedir pensamentos que provem sua inferioridade, ele vai alegremente te trazer lembranças de fracassos passados. Se você pedir ao senhor banqueiro para lhe mostrar que você é um fracasso na vida, ele provavelmente responderá assim: "Lembra daquele dia em que o seu professor da 6ª série te disse que você seria um fracasso na vida? E tem também aqueles comentários que você ouviu dos seus colegas de trabalho, lembra? E não se esqueça", e assim ele vai. Ele consegue desenterrar cada um dos pensamentos que fazem você se sentir inadequado. Agora, imagine ir até o senhor banqueiro e fazer um pedido diferente. Você diz: "Senhor banqueiro, estou enfrentando uma decisão difícil. Você pode me dar ideias que me tranquilizem?" E adivinha só, o senhor banqueiro, sendo muito reativo, vai compartilhar pensamentos que você depositou anteriormente que provam que você pode ter sucesso. Ele vai lembrá-lo de suas realizações anteriores, da confiança que os outros depositam em você e daquele feedback positivo que você recebeu no trabalho. O segredo para construir confiança é gerenciar seu banco de memória de forma eficiente. E aqui estão 2 coisas simples que você pode fazer. 1. Todos os dias, deposite apenas pensamentos positivos em seu banco de memória. Pense assim: se todas as manhãs, antes de ir ao trabalho, você decidisse pegar um punhado de terra no chão e despejar no motor do seu carro, como você acha que seu carro funcionaria? Rapidamente, ele se tornaria uma lata velha com defeito e incapaz de funcionar. Bem, o mesmo vale para a sua mente quando você deposita nela pensamentos negativos e desagradáveis. Esses pensamentos agem como uma sujeira em seu motor mental, causando desgaste desnecessário. Eles levam à preocupação, frustração e sentimentos de inferioridade. Eles se tornam obstáculos que o impedem de seguir em frente enquanto outros avançam rapidamente. Abandone o negativo e concentre-se apenas nos pensamentos positivos. Antes de dormir, deposite conscientemente bons pensamentos em seu banco de memória. Pense nas coisas pelas quais você é grato, seus entes queridos, amigos e boa saúde. Relembre as ações positivas que você testemunhou durante o dia e comemore suas próprias vitórias, por menores que sejam. Lembre-se de por que vale a pena valorizar a vida. 2. Retire apenas pensamentos positivos do seu banco de memória. Se você ficar ruminando pensamentos negativos, eles podem se transformar em grandes problemas que prejudicam sua confiança e te levam a dificuldades psicológicas. A solução é recusar-se conscientemente a insistir nos aspectos negativos e, em vez disso, concentre-se no que é positivo. Não permita que pensamentos negativos dominem você. Escolha não ficar puxando pensamentos desagradáveis do seu banco de memória. Ao se lembrar de experiências passadas, concentre-se conscientemente nas partes boas e deixe de lado as ruins. Aqui está a parte mais encorajadora.
Sua mente realmente quer que você esqueça o que é desagradável. Se você cooperar, essas lembranças desagradáveis diminuirão gradualmente e serão apagadas do seu banco de memória. Dica número 3. Coloque as pessoas na perspectiva certa. O medo de pessoas. Você já se perguntou por que muitas pessoas se sentem constrangidas perto dos outros? O medo das pessoas é um dos medos mais comuns, mas a boa notícia é que pode ser superado colocando as coisas em perspectiva. Veja só esse exemplo interessante de um empresário de sucesso. Antes de ingressar no exército durante a Segunda Guerra Mundial, ele era extremamente tímido. Ele se sentia inferior aos outros e acreditava que estava destinado ao fracasso. Porém, durante sua passagem pelo exército, algo mudou. Como médico, ele examinou vários recrutas dia após dia. Quanto mais ele os observava, menos medo das pessoas ele tinha. Ele percebeu algo fundamental naquela época. As pessoas são mais parecidas do que diferentes. Todas têm desejos, preocupações e necessidades semelhantes. Quando reconheceu que os outros eram iguais a ele, sentindo falta de boa comida, de seus entes queridos, e sonhando com o sucesso, ele percebeu que não havia razão para temê-los. Portanto, coloque as pessoas na perspectiva adequada e lembre-se que somos mais parecidos do que diferentes. Aqui estão 5 exercícios para aumentar sua confiança. 1. Sente-se na frente. Observe como as pessoas costumam ocupar os últimos lugares nas reuniões e nas salas de aula para evitar se destacarem. Sente-se na frente, aumente a confiança. Crie o hábito de sentar-se o mais próximo possível na frente. 2. Pratique fazer contato visual. A maneira como você usa seus olhos comunica muito sobre você. Evitar contato visual significa fraqueza, culpa ou medo. Supere isso olhando conscientemente as pessoas nos olhos ao falar com elas. Isso mostra honestidade e autoconfiança e também gera credibilidade. 3. Caminhe 25% mais rápido. Ande com a cabeça erguida e os ombros para trás, movendo-se um pouco mais rápido que o normal. Você notará um aumento na autoconfiança. 4. Pratique falar abertamente. A falta de confiança muitas vezes dificulta a participação nas discussões. Quanto mais você fala, mais sua confiança aumenta. Estabeleça como regra dizer algo em cada reunião ou conferência da qual você participar. Não se preocupe em parecer bobo, isso não vai acontecer. Para cada pessoa que acha que a sua ideia é boba, há outra pessoa pensando que é uma ideia incrível. 5. Dê um grande sorriso. Um sorriso é um poderoso impulsionador de autoconfiança. Quando sentir medo, experimente sorrir e veja o impacto positivo que isso tem na sua confiança. Parte 3. Como pensar grande. Você já se perguntou por que algumas pessoas alcançam um sucesso incrível enquanto outras fracassam, mesmo tendo o mesmo ponto de partida? A resposta está no poder de seu pensamento. Não se trata de centímetros, quilos ou diplomas, trata-se do tamanho de seus pensamentos. Quanto mais pensamos grande, maiores se tornam nossas realizações. Então, vamos explorar como podemos expandir nossos pensamentos e desbloquear nosso verdadeiro potencial. 1. Se livre do crime da autodepreciação. Muitas vezes subestimamos nossas habilidades e deixamos as oportunidades escaparem. Por exemplo, Danilo encontra um anúncio de emprego que se alinha perfeitamente com suas aspirações, mas ele o descarta, convencido que não é bom o suficiente. Arthur deseja sair com Beatriz, mas hesita em ligar, duvidando de seu valor. Tom acredita que Sr. Ricardo seria um cliente potencial ideal para seu produto, mas ele não entra em contato, intimidado pelo status do Sr. Ricardo. Pedro, ao preencher um formulário de emprego, minimiza o salário desejado, pois acredita que não merece uma quantia maior. Aqui está um exercício para ajudá-lo a reconhecer seu verdadeiro valor. 1. Identifique seus 5 maiores ativos. Busque a perspectiva de um amigo objetivo, alguém de confiança, um dos seus superiores ou um mentor experiente, que possa te fornecer uma avaliação honesta. Liste ativos como educação, experiência, habilidades técnicas, aparência, uma vida familiar harmoniosa, atitudes positivas, iniciativa e traços de personalidade. 2. Abaixo de cada ativo, escreva os nomes de 3 pessoas que alcançaram um sucesso significativo, mas que possuem esse ativo em menor grau do que você. Esse exercício revelará que você supera muitos indivíduos talentosos em pelo menos um aspecto. Você é maior do que pensa. Nunca, sob nenhuma circunstância, se diminua.
Agora que você entende seu verdadeiro valor, é hora de se concentrar em desenvolver um vocabulário de grande pensador e por que você precisa dele. Veja só, se você se dirigisse a um grupo de pessoas com a afirmação: "Lamento informar, mas não conseguimos atingir o objetivo", suas mentes imediatamente evocariam um sentimento de derrota, decepção e tristeza. Mas se você disser: "Aqui está uma nova abordagem que acredito que você terá sucesso", você evoca encorajamento e vontade de tentar novamente. Dizer "incorremos de uma grande despesa" traz automaticamente à mente dinheiro gasto sem retorno. Em vez disso, se você disser "fizemos um investimento significativo", as pessoas imaginam um lucro futuro. A questão é esta: os grandes pensadores se especializam em criar imagens mentais positivas, voltadas para o futuro e otimistas em suas mentes e nas mentes dos outros. Para pensar grande, devemos empregar palavras e frases que gerem imagens mentais substanciais e positivas. Aqui estão 4 estratégias para desenvolver um vocabulário de um grande pensador. Estratégia número 1. Use palavras e frases grandes, positivas e alegres para expressar seus sentimentos. Quando alguém perguntar "como você está se sentindo hoje?", responda com entusiasmo, dizendo simplesmente "maravilhoso, obrigado, e você?". Evite respostas como "estou cansado, estou com dor de cabeça" ou "não me sinto muito bem". A propósito, isso não significa que você irá parar de ouvir o seu corpo e responder com falsidade. Essas dicas são apenas para elevar seu ânimo. Responder positivamente às perguntas sobre o seu bem-estar gradualmente fará com que você realmente se sinta maravilhoso e ampliará o seu senso de autoimportância. Torne-se conhecido como alguém que irradia positividade de forma consistente. Assim, você atrairá amigos e aliados. Estratégia número 2. Use uma linguagem clara, alegre e favorável ao descrever outras pessoas. Estabeleça como regra usar palavras positivas para seus amigos e colegas. Ao falar sobre pessoas que não estão presentes, certifique-se de valorizá-las com elogios e frases generosas. Esteja atento para evitar comentários depreciativos, pois as fofocas encontram uma forma de chegar às pessoas a quem dizem respeito, mais cedo ou mais tarde. A única coisa que você vai conseguir com uma conversa negativa é diminuir a si mesmo. Estratégia número 3. Utilize uma linguagem positiva para encorajar e elevar os outros. Aproveite todas as oportunidades para elogiar as pessoas pessoalmente. Todo mundo anseia por elogios e reconhecimento. Faça questão de oferecer elogios sinceros. Reconheça e aprecie os esforços de seus colegas de trabalho. Elogie os outros pela sua aparência, pelo seu trabalho, pelas suas realizações e pelas suas famílias. O elogio genuíno e oportuno é uma ferramenta poderosa. Estratégia número 4. Use palavras positivas para expor seus planos e ideias a outras pessoas. Quando você apresenta seus pensamentos dizendo "tenho boas notícias, vamos ter uma oportunidade incrível", suas mentes se inflamam de entusiasmo. Por outro lado, se você abordar a ideia como uma frase "temos um trabalho a fazer, gostemos ou não", a imagem mental se tornará monótona e pouco inspiradora. E a reação deles vai refletir essa imagem. Ok, um rápido resumo antes de passar para a segunda dica. Nessa sessão estamos falando sobre como pensar grande. A primeira dica foi sobre como se livrar do crime da autodepreciação. Falamos sobre um exercício de 2 passos para encontrar seus pontos fortes e fazer você perceber que é maior do que pensa. Por fim, falamos sobre 4 estratégias para desenvolver um vocabulário digno de um grande pensador. 2. Amplie sua visão. Veja o que pode ser, não apenas o que é. Os grandes pensadores possuem a habilidade de ver além do que existe neste momento e imaginar o que ainda pode vir a existir. Deixe-me contar a história de um corretor de imóveis de grande sucesso, especializado em propriedades rurais. Ele era conhecido por transformar fazendas destruídas em empreendimentos prósperos. Imagine uma bela imagem rural com uma fazenda abandonada, uma casa caindo aos pedaços e um sentimento de desespero. A maioria descartaria a ideia imediatamente, mas não esse corretor. Ele conseguia ver além da decadência aparente. Ele via o que a fazenda poderia se tornar, não apenas o que ela era agora.
Sem promessas vagas, este corretor de imóveis acreditava em apresentar planos concretos que despertassem a imaginação dos compradores. Ele carregava uma pasta cheia de propostas digitadas, cada uma delineando um futuro diferente para a fazenda. Ele tinha 3 possibilidades cativantes. Por exemplo, uma delas era uma fazenda de árvores combinada com uma granja avícola, fileiras de árvores frutíferas e galinhas carcarejando felizes. Ele não deixava nenhum detalhe para trás, mostrava como a fazenda poderia se tornar lucrativa. E adivinha só, sua abordagem funcionava como mágica. Ele não convencia os compradores a se contentarem com o que a fazenda era, ele os fazia ver seu potencial. A notícia se espalhou e logo ele estava vendendo mais fazendas, mais rápido e a preços mais altos do que qualquer outra pessoa. As pessoas queriam seu toque transformador. Sua capacidade de ver potencial onde os outros não viam nada era como um superpoder. Ele trouxe terras esquecidas de volta à vida, criando oportunidades do nada. A moral da história é esta: olhe além do presente e visualize o que ainda pode vir a ser. Um grande pensador sempre visualiza possibilidades futuras, em vez de ficar confinado ao presente. Para desenvolver o poder da visão, pratique esses exercícios de agregação de valor. Exercício 1. Pratique agregar valor às coisas. Lembre-se do exemplo das fazendas. Desafie a si mesmo perguntando: como posso aumentar o valor deste cômodo, desta casa ou deste negócio? Busque ideias para tornar as coisas mais valiosas. Exercício 2. Pratique agregar valor às pessoas. À medida que você sobe a escada do sucesso, uma parte significativa de sua função se concentra em desenvolver pessoas. Pergunte a si mesmo: como posso agregar valor aos meus subordinados? Como posso ajudá-los a se tornarem mais eficazes? Lembre-se, para trazer à tona o que há de melhor em alguém, você deve primeiro visualizar seu potencial mais elevado. Exercício 3. Pratique agregar valor a si mesmo. Faça uma autoentrevista diária. Pergunte: o que posso fazer hoje para aumentar meu valor? Visualize-se não como quem você é agora, mas como quem você pode se tornar. Parte 4. Como pensar e sonhar criativamente. O pensamento criativo é a chave para descobrir métodos inovadores e aprimorados de realizar tarefas, seja para alcançar o sucesso em casa, no trabalho ou na comunidade. A capacidade de encontrar melhores formas de fazer as coisas é essencial. Aqui estão 4 ótimos métodos para se tornar mais criativo. 1. Desenvolva e fortaleça sua capacidade de pensamento criativo. Primeiro passo: acredite que pode ser feito. Numa sessão de formação sobre pensamento criativo, uma pessoa trouxe um assunto da eliminação das prisões nos próximos 30 anos. A ideia pareceu estranha aos participantes. Eles acreditavam que libertar criminosos levaria ao caos e colocaria as pessoas inocentes em risco. O grupo expressou suas preocupações, enfatizando a necessidade de haver prisões. Alguns até mencionaram que os empregos para a polícia e os guardas penitenciários dependiam da existência das prisões. Os participantes pareciam convencidos de que eliminar as prisões era uma ideia impossível. No entanto, o facilitador incentivou-os a suspender temporariamente as dúvidas e a explorar mais a ideia. Com uma mudança de mentalidade, o grupo começou a gerar sugestões sobre como abordar a prevenção do crime de forma diferente. As ideias incluíam a criação de mais centros de recreação para jovens, a abordagem da pobreza como causa da criminalidade, a realização de pesquisas para identificar antecipadamente potenciais criminosos, o desenvolvimento de novos procedimentos de reabilitação e educar as pessoas responsáveis por aplicar as leis em métodos eficazes de reabilitação. O exercício destacou que, ao acreditar na possibilidade de mudança, novas perspectivas e ideias podem surgir, levando a soluções inovadoras que antes não eram vistas. A experiência ilustra uma verdade importante. Quando você acredita que algo é impossível, sua mente trabalha para confirmar sua crença. No entanto, quando você acredita genuinamente que algo pode ser feito, sua mente se envolve ativamente em encontrar maneiras de tornar a ideia realidade. Para desenvolver seu poder criativo desta forma, considere as seguintes sugestões. 1. Elimine a palavra impossível do seu vocabulário de pensamento e fala, pois ela só gera fracasso. Concentre-se no que você pode alcançar. 2. Pense em uma aspiração específica que você considera inatingível e compile uma lista de razões pelas quais você pode torná-la realidade.
É importante reconhecer que não existe uma abordagem única que sirva para todas as tarefas. Seja na hora de decorar um apartamento, transformar um gramado em um jardim, fazer uma venda, criar um filho ou cozinhar um prato, existem inúmeras mentes criativas com perspectivas e ideias únicas. Abrace a diversidade de possibilidades e entenda que existem muitas melhores maneiras de atingir um mesmo objetivo. 2. Pergunte-se diariamente: como posso fazer melhor? Pessoas de sucesso estão sempre buscando maneiras de melhorar. Eles sabem que podem melhorar. Então, se perguntam: como posso fazer melhor? Vou contar o caso de uma empresária que alcançou grande sucesso em um mercado competitivo. Apesar de começar com apenas $3.500 e enfrentar forte concorrência, ela abriu 4 lojas em apenas 4 anos. Como ela fez? Através de seu programa de melhoria semanal. O autor visitou a loja dela para perguntar sobre seu sucesso. Ela o atribuiu ao programa de melhoria semanal que ela mesma inventou para si. Ela disse que era apenas um plano simples para ajudá-la a melhorar seu trabalho a cada semana. O que ela fez foi reduzir seu trabalho a 4 elementos principais: clientes, funcionários, mercadorias e promoção. Ao longo da semana, ela anotava ideias sobre como melhorar seu negócio. Depois, todas as segundas-feiras, à noite, ela dedicava 4 horas para revisar essas ideias e encontrar maneiras de colocar as melhores em ação. Graças a este exercício, ela compartilhou inúmeras pequenas inovações que tornaram suas 3 primeiras lojas um sucesso. Por exemplo, ela organizou cuidadosamente as mercadorias em sua loja, implementou uma técnica de venda por sugestões que convencia 2 em cada 3 clientes a comprar itens adicionais. Elaborou um plano de crédito durante uma greve quando muitos clientes estavam desempregados e até criou um concurso de impulsionamento de vendas durante uma temporada lenta. Enquanto ela falava, sua paixão e confiança eram evidentes. Ela enfatizou que seu plano de melhoria semanal realmente funcionou. Perguntando-se constantemente como posso fazer um trabalho melhor, ela encontrou as respostas. Raramente passava uma noite de segunda-feira sem que ela apresentasse um plano ou técnica que melhorasse seu demonstrativo de lucros e prejuízos. Ela também compartilhou uma visão importante sobre merchandising de sucesso. Ela acreditava que o que você sabe ao começar não importa tanto quanto o que você aprende e aplica depois de abrir as portas. É a busca contínua pela melhoria que mais conta. Então, aqui está um exercício diário para desenvolver a sua atitude de "eu posso fazer melhor". Antes de começar seu trabalho todos os dias, reserve 10 minutos para pensar em como você pode fazer um trabalho melhor. Faça a si mesmo as perguntas como: como posso incentivar meus funcionários? Que favor especial posso fazer aos meus clientes? Como posso aumentar minha eficiência pessoal? Revise suas ideias uma vez por semana e implemente aquelas que parecem promissoras. Esse exercício pode parecer simples, mas tem um impacto profundo. Você vai descobrir muitas maneiras criativas de alcançar maior sucesso. 3. Pergunte a si mesmo: como posso fazer mais? Era uma vez um jovem executivo que trabalhava num banco. Um dia, um colega seu pediu demissão de repente, deixando o departamento numa situação difícil. Este colega tinha uma função importante e o trabalho não podia simplesmente ser adiado. A vice-presidente responsável pelo departamento chamou o jovem executivo para bater um papo. Ela já havia perguntado aos outros membros da equipe se eles poderiam assumir o trabalho extra, mas eles não podiam. Então, ela se virou para o rapaz e perguntou se ele aceitaria esse desafio. Agora, esse jovem executivo tinha um lema: nunca diga não a uma oportunidade. Sem pensar 2 vezes, ele concordou em assumir a carga de trabalho adicional e prometeu fazer o melhor que pudesse. Ele estava determinado a encontrar uma maneira de lidar com ambos os trabalhos. Ele terminou seu trabalho naquela tarde e, quando os escritórios fecharam, sentou-se para pensar em como poderia aumentar sua eficiência pessoal. Pegou um lápis e começou a anotar todas as ideias que podia imaginar, e ele encontrou algumas ideias boas. Como chegar a um acordo com seu assistente para canalizar todas as chamadas telefônicas de rotina para ele durante uma determinada hora todos os dias, fazer todas as ligações durante uma determinada hora, reduzir seu tempo habitual de conferência de 15 minutos para 10. Ele também descobriu que seu assistente ficaria feliz em cuidar de uma série de pequenos detalhes que levavam muito tempo. Em uma semana, ele estava enviando o dobro de e-mails, atendendo 50% mais chamadas telefônicas e participando de metade das reuniões, tudo sem esforço. A vice-presidente percebeu seu desempenho excepcional e o elogiou. Mas isso não é tudo. Ela tinha uma surpresa empolgante para ele.
Ela não conseguiu encontrar um novo candidato que pudesse ocupar o cargo, então ela decidiu oferecer-lhe o cargo, junto com um belo aumento salarial. Essa experiência lhe ensinou uma lição valiosa. Sua capacidade é apenas um estado de espírito. Aqui está um exercício simples que você pode seguir para aumentar sua eficiência. Mude seu foco para a pergunta: como posso fazer mais? Ao se concentrar nessa questão, você vai liberar sua criatividade e descobrir soluções inovadoras. Algumas das respostas podem envolver melhorar o planejamento e a organização de sua carga de trabalho atual, encontrar atalhos inteligentes para agilizar suas atividades rotineiras ou até mesmo eliminar completamente tarefas não essenciais. Lembre-se de que o segredo é manter a mente aberta e ter persistência, e a solução para conseguir fazer mais será revelada a você. 4. Pratique perguntar e ouvir. O autor certa vez teve a oportunidade de ser instrutor de equipe em um seminário de gestão executiva. O seminário tinha 12 sessões e cada sessão tinha um segmento especial onde um executivo compartilharia como resolveu seu problema mais desafiador relacionado à gestão. No entanto, algo único aconteceu durante a 9ª sessão. O executivo vice-presidente de uma grande empresa de processamento de leite decidiu fazer as coisas de forma diferente. Em vez de apresentar uma solução, ele apresentou seu problema e pediu ajuda ao grupo para resolvê-lo. Ele explicou rapidamente o assunto e aguardou ansiosamente as ideias dos participantes. Posteriormente, o autor teve a oportunidade de conversar com esse executivo e expressou admiração por sua abordagem. O executivo respondeu dizendo que havia pessoas incrivelmente inteligentes no grupo e achou que seria uma ótima oportunidade para reunir ideias diferentes. A sugestão de alguém poderia fornecer uma peça que faltava para resolver o problema. Foi fascinante ver como esse executivo apresentou seu desafio e depois ouviu com atenção. Ao fazer isso, ele não apenas obteve informações valiosas para ajudá-lo a tomar decisões, mas também permitiu que os outros executivos presentes participassem e contribuíssem com suas opiniões. Foi uma situação em que todos os envolvidos saíram ganhando. Sabe, o mundo moderno envolve colaboração e busca de opiniões diversas. Assim como as empresas de sucesso realizam pesquisas de mercado, é essencial que os indivíduos busquem feedbacks e sugestões de outras pessoas. Ao ouvir ativamente os pensamentos das pessoas, você obtém ideias valiosas para melhorar seu trabalho, seus relacionamentos e seu crescimento pessoal. Agora, veja como você pode aplicar esse conceito em sua própria vida. 1. Crie um círculo de apoio. Cerque-se de um grupo de amigos ou pessoas com ideias semelhantes que têm interesses ou objetivos profissionais em comum. Reúna-se com eles regularmente para discutir desafios e sucessos. Crie uma atmosfera onde todos se sintam confortáveis em se abrir e buscar conselhos. 2. Saia da sua zona de conforto e junte-se a um grupo não relacionado ao seu trabalho. Envolva-se com pessoas de diferentes origens e interesses profissionais. Esta exposição irá expandir sua perspectiva e despertar sua criatividade. 3. Compartilhe seus obstáculos. Seja aberto e transparente sobre os seus desafios que você enfrenta, seja na carreira, nos relacionamentos ou no desenvolvimento pessoal. Articule claramente o problema e peça sugestões aos seus amigos. Seja receptivo às perspectivas deles, mesmo que sejam diferentes das suas. 4. Ouça ativamente quando as outras pessoas estiverem compartilhando seus pensamentos e experiências e interaja com o que elas estão dizendo. Faça anotações, se necessário, e faça perguntas de acompanhamento para obter uma compreensão mais profunda. Dê a cada pessoa o espaço necessário para expressar plenamente suas ideias. 5. Reflita e haja. Após a discussão, reflita sobre os insights que você teve. Avalie quais sugestões ressoam em você e se alinham com seus valores e objetivos. Considere implementar essas ideias em sua vida. Ok, essa foi outra grande sessão onde discutimos como pensar criativamente. Vamos agora para a parte 5. Parte 5. Você é o que pensa que é. O que você pensa sobre si mesmo afeta a forma como os outros o veem. É verdade. Se você se acha inferior, mesmo que não seja, as pessoas o verão como inferior. Por outro lado, se você realmente acredita que é capaz e está à altura da tarefa, você será visto dessa forma. Para sermos importantes, devemos acreditar genuinamente que somos importantes, e então os outros também nos verão dessa forma. Para ganhar o respeito dos outros, comece respeitando a si mesmo. Quanto mais respeito você tiver por si mesmo, mais respeito os outros terão por você. Agora, vamos falar sobre algumas maneiras práticas de aumentar o seu respeito próprio e também de ganhar o respeito dos outros.
1. Pareça importante. Isso vai ajudar você a pensar importante. Olha, concordo com você que as pessoas deveriam julgar umas às outras com base no intelecto e não nas roupas, mas na realidade não é assim que as coisas funcionam. As pessoas avaliam você com base na sua aparência e as primeiras impressões são formadas rapidamente. Sua aparência fala muito. Certifique-se de que transmite mensagens positivas sobre você. Antes de sair de casa, certifique-se de que você se sente e se parece com a pessoa que deseja ser. A roupa é mais do que apenas tecido, é uma ferramenta para levantar seu ânimo e aumentar a sua autoconfiança. Sua aparência não afeta apenas o que você sente sobre si mesmo, mas também influencia o que os outros pensam de você. Deixe-me compartilhar um exemplo interessante. Num supermercado, o autor notou 2 cachos de uvas. O primeiro custava 15 centavos o quilo, enquanto o segundo era embalado em sacos de polietileno e custava $2,35. Curioso, ele perguntou à pessoa que estava no posto de pesagem sobre a diferença. Ele explicou que a diferença é o polietileno. Eles vendem o dobro de uvas nos saquinhos porque ficam mais bonitas assim. Pense neste exemplo da uva quando estiver se apresentando. Quando você está devidamente embalado, você tem maiores chances de causar uma impressão positiva e até mesmo de conseguir um preço mais alto. Quanto mais adequadamente você se apresentar, mais aceitação receberá do público. A aparência de uma pessoa bem vestida fala por si só. Sinaliza para os outros: aqui está alguém importante, inteligente, bem-sucedido e confiável. Essa pessoa é alguém que posso respeitar, admirar e confiar. Ela se valoriza e eu devo valorizá-la também. Por outro lado, uma pessoa com uma aparência mal cuidada nos envia mensagens negativas. É como se dissesse: essa pessoa não está indo bem, é descuidada, ineficiente, sem importância. Ela é apenas mediana e não merece consideração especial. Ela está acostumada a ser intimidada. Lembre-se de que sua aparência é um aspecto importante de como os outros o percebem. Orgulhe-se da sua aparência e isso influenciará positivamente seus pensamentos sobre você mesmo e a forma como os outros veem você. 2. Acredite na importância do seu trabalho. Imagine 3 pedreiros trabalhando juntos. Quando questionado sobre o que estão fazendo, o primeiro diz: estou assentando os tijolos. O segundo responde: estou ganhando R$10 por hora. Mas o terceiro pedreiro declara com orgulho: estou construindo a maior catedral do mundo. O que você acha que aconteceu com eles mais tarde? Bem, é provável que os 2 primeiros tenham permanecido como pedreiros comuns. Eles não tinham grandes sonhos ou satisfação no trabalho. Eles estavam apenas fazendo seu trabalho sem muita paixão. Mas o terceiro pedreiro, ele se via como parte de algo magnífico. E adivinha? Ele não ficou apenas como pedreiro, ele subiu mais alto e alcançou sucesso, talvez como capataz, empreiteiro ou até mesmo arquiteto. Por quê? Porque o pensamento tem um impacto poderoso em nossas vidas. Vou te contar sobre um diretor em uma empresa fabricante de eletrodomésticos. Ele compartilhou algo fascinante que faz em sua empresa chamado Sistema de Auditoria de Pessoal. A cada 6 meses, ele e seu assistente conversam com cada funcionário para descobrir como podem apoiá-los melhor. Eles acreditam que cada pessoa de sua equipe é importante e merece atenção. Durante esses bate-papos, eles não fazem perguntas diretas. Em vez disso, incentivam os funcionários a falar livremente e a compartilhar seus pensamentos sinceros. Após cada palestra, eles avaliam a atitude do funcionário em relação aos diferentes aspectos de seu trabalho. E você sabe o que ele descobriu? Os funcionários podem ser divididos em 2 grupos, Grupo A e Grupo B, com base na forma como pensam sobre o trabalho. O pessoal do Grupo B fala principalmente sobre segurança no emprego, planos de aposentadoria e outros benefícios. Eles se concentram no lado negativo de seu trabalho, reclamando dos colegas de trabalho e de coisas que eles não gostam. Eles veem o trabalho como algo que precisam fazer, não como algo que desejam fazer. Infelizmente, cerca de 80% do pessoal não produtivo se enquadra neste grupo. Mas há o Grupo A, o grupo especial. Eles veem seu trabalho de forma diferente. Eles se preocupam com seu futuro e buscam ativamente sugestões para melhorar. Eles têm uma perspectiva mais ampla e apresentam ideias para melhorar o negócio. Quando se trata de promoções, aumentos salariais e privilégios especiais, quase sempre as recomendações vêm de indivíduos do Grupo A, enquanto os desafios e problemas vêm do Grupo B.
Isso prova que seus pensamentos moldam sua realidade. Se você pensa que é fraco, inadequado ou fadado ao fracasso, acabará se sentindo medíocre. Mas se você acredita na importância do seu trabalho, reconhece suas habilidades e vê seu trabalho como algo significativo, você está no caminho certo para o sucesso. 3. Faça um discurso motivador para si mesmo várias vezes ao dia. No programa de formação, o participante teve dificuldades em fazer uma palestra sobre liderança. Ele estava visivelmente nervoso, esqueceu suas falas e se sentiu um fracassado. O autor então pediu à pessoa que recordasse quais tinham sido seus pensamentos pouco antes da palestra. Ele admitiu sentir medo e duvidar de si mesmo. Ele havia se convencido de que iria fracassar. Não é nenhuma surpresa que sua palestra não tenha ocorrido bem. Em vez de criar coragem, ele criou medo. Assim, o autor lançou a ele um desafio para a próxima sessão. O autor o aconselhou a fazer um discurso estimulante em uma sala vazia. O autor o instruiu a dizer: "Vou dar uma ótima palestra. Tenho algo importante para compartilhar e quero que todos ouçam." Ele repetiu vigorosamente aquelas frases fortalecedoras e voltou para dar sua palestra. A transformação foi notável. Esse discurso breve e auto-administrado ajudou-o a fazer uma palestra incrível. Praticar o autoelogio edificante e evitar o menosprezo por si mesmo e a autopunição pode fazer uma enorme diferença. Nossos pensamentos moldam quem somos. Quando pensamos bem de nós mesmos, nos tornamos mais. Assim, qualquer pessoa pode criar seu próprio comercial do tipo "venda-se para si mesmo". Veja como isso pode ser feito. Primeiro, você precisa identificar suas melhores qualidades. Não há necessidade de se conter. Descreva-se com bastante confiança. A seguir, escreva esses pontos com suas próprias palavras. Agora crie seu comercial, dirigindo-se diretamente a você mesmo. É importante imaginar-se falando apenas consigo mesmo. Agora é hora de praticar. Diga seu comercial em voz alta pelo menos uma vez por dia e leia-o silenciosamente. Pode ser lido antes de enfrentar qualquer situação desafiadora que exija coragem. Pode ser lido sempre que você se sentir deprimido. Manter seu comercial sempre à mão garantirá que você possa usá-lo sempre que necessário. Parte 6. Gerencie seu ambiente. Vá de primeira classe. Você já percebeu como os alimentos que comemos afetam nosso bem-estar físico? Bem, aqui está um fato. O mesmo vale para nossas mentes. Assim como nossos corpos refletem a dieta que temos, nossas mentes refletem o ambiente em que estamos. Vou explicar melhor. Veja só, quase todos os hábitos ou atitudes que temos são influenciados pelas pessoas que nos rodeiam. A maneira como andamos, tossimos ou até mesmo seguramos uma xícara, todos são comportamentos aprendidos em nosso ambiente. E não é um nível superficial. Nossos objetivos, atitudes e personalidades são impactados pelas pessoas que nos rodeiam. 1. Não deixe que pessoas e pensamentos pequenos o impeçam. As pessoas que dizem que algo não pode ser feito quase sempre são pessoas mal-sucedidas, são medianas ou, na melhor das hipóteses, medíocres em termos de realização. Durante a faculdade, o autor fez amizade com um colega, um amigo solidário e prestativo que emprestava dinheiro e sempre o ajudava. No entanto, este colega tinha uma visão profundamente negativa e amarga da vida, do futuro e das oportunidades. Sempre que o autor lia uma coluna de jornal que falava sobre esperança, positividade e aproveitar as oportunidades, seu colega descartava, alegando que era apenas uma forma de ganhar dinheiro rápido, enganando os fracos. Ao falarem sobre o sucesso, seu colega apresentou sua própria fórmula para ganhar dinheiro: casar-se com pessoas ricas ou estabelecer conexões com pessoas influentes. Para dar suporte aos seus argumentos, ele usou exemplos como líderes sindicais que desviaram dinheiro com sucesso ou histórias de indivíduos que se casaram com milionários. Apesar da inteligência e do sucesso acadêmico, o autor percebeu que a negatividade do colega era uma receita para o fracasso. E, finalmente, o autor deixou de ter amizade com ele. Anos depois, um amigo em comum dos dois relatou que aquele amigo agora trabalhava como desenhista mal remunerado, ainda atormentado pela negatividade. Com 4 filhos para sustentar, ele enfrentava dificuldades financeiras, apesar de possuir potencial para ganhar muito mais, mas se utilizasse seus talentos da maneira eficaz. O importante é lembrar que as pessoas com quem você se relaciona dizem muito sobre você. A maneira como você pensa é influenciada pelo grupo ao qual você pertence. Então, pare um momento e pense nas pessoas ao seu redor e cerque-se de sonhadores, visionários e daqueles que não têm medo de pensar fora da caixa. 2. Obtenha conselhos de pessoas de sucesso.
Você sabe o que é engraçado? Muitos pensam que pessoas de sucesso são intocáveis, como se estivessem em algum clube de elite. Mas não é bem assim. Eles são, na verdade, muito realistas. Os mais realizados são, muitas vezes, os mais humildes e mais felizes em ajudar os outros. Eles realmente se preocupam com o seu trabalho e querem vê-lo prosperar, mesmo muito depois de se aposentarem. Eu, pessoalmente, concordo 100% com este ponto. Trabalhei em 3 grandes corporações e vi o quanto mais alto você sobe na estrutura organizacional, mais legais as pessoas ficam. Portanto, quando se trata de buscar conselhos, evite conselhos de fracassados. Peça ajuda a quem já alcançou a grandeza. Estas são as pessoas que podem iluminar o caminho para você. Essas são as pessoas que entendem que o sucesso não envolve apenas o que acontece entre as 8 da manhã e as 18 horas da tarde. Pessoas de sucesso sabem que o que você faz na vida pessoal impacta diretamente no seu desempenho no trabalho. Portanto, não negligencie suas aventuras fora do horário comercial. Crie uma vida emocionante e gratificante fora do trabalho. Cerque-se de pessoas que elevam e revelam o que é melhor em você. 3. Tenha bastante luz psicológica. Tudo bem, deixe-me lhe apresentar 2 caras, John e Milton. Eles têm dietas psicológicas completamente diferentes nos finais de semana. Vamos começar com John, o mestre da emoção e do envolvimento. Ele tem tudo sob controle. Algumas noites, ele seleciona cuidadosamente alguns amigos legais e interessantes para sair. Em outras, ele sai por aí, vai assistir um filme ou se envolver com algum projeto comunitário. O cara sabe como manter as coisas interessantes. O sábado é repleto de tarefas, alguns projetos especiais, como fazer um jardim incrível no quintal. Nos domingos são reservados para momentos de qualidade com a família. E eles escalam montanhas e exploram museus. E adivinha, John até planeja comprar algumas propriedades rurais no futuro. No domingo à noite, John relaxa lendo um livro e acompanhando as últimas notícias. Agora vamos mudar o foco para Milton. Nas noites de sexta-feira, ele já está cansado, mas se dá o trabalho de perguntar à esposa se ela quer sair para fazer alguma coisa. Infelizmente, o plano morre ali mesmo. Eles raramente recebem visitas ou são convidados para sair. As manhãs de sábado começam com um sono preguiçoso e o resto do dia é dedicado a tarefas domésticas e mundanas. As noites de sábado são ocupadas por filmes ou TV, coisas que não façam pensar muito, porque o que há mais a fazer, certo? Manhã de domingo, Milton adora seu soninho de beleza, então passa a maior parte do domingo de manhã na cama. As tardes de domingo são um pouco melhores, pois visitam seus únicos amigos regulares, Bill e Mary. Mas no domingo à noite, a família inteira está nervosa por ter ficado presa dentro de casa. Você consegue imaginar como isso deve ser chato? Agora aqui está a parte mais louca. Os efeitos desses 2 ambientes domésticos em John e Milton são enormes. Ao longo de uma semana ou 2 você pode não ver muita diferença, mas ao longo de meses e anos, as atividades empolgantes e envolventes de John mantêm sua mente afiada e cheia de ideias. Por outro lado, a dieta psicológica do pobre Milton o deixa faminto por qualquer tipo de animação. Seu pensamento fica enferrujado e prejudicado. A distância entre John e Milton continuará crescendo sempre com John na liderança. Agora, tenho certeza de que você está se perguntando: como posso atualizar minha própria dieta psicológica? Aqui estão algumas dicas simples para criar um ambiente social de primeira classe. Primeiro, não se limite ao mesmo pequeno grupo, expanda seus círculos. Circule em novos grupos, conheça novos rostos e mantenha as coisas interessantes. A variedade é o tempero da vida e é crucial para o seu programa de construção de sucesso. Em segundo lugar, abrace a novidade. Faça novos amigos, junte-se a diferentes organizações e amplie sua órbita social. Neste mundo diverso, ter a mente fechada não levará você muito longe. Os verdadeiros vencedores são aqueles que conseguem ver os 2 lados da moeda. Conheça pessoas com diferentes crenças religiosas ou econômicas e associe-se com aqueles que desafiam suas perspectivas. 4. Vá de primeira classe em tudo que você faz. Imagine que você precisa de um terno novo e se depara com uma loja que tem um terno por um preço baixíssimo. Empolgado com tal pechincha, você faz a compra e descobre que o terno é uma decepção total. Parece surrado, não cabe direito e desmorona depois de apenas alguns usos. O que parecia um grande negócio acabou sendo um desperdício do seu suado dinheiro. Ao se contentar com a qualidade de segunda classe, você acabou pagando mais caro no longo prazo. Ir de primeira classe significa investir em um terno que caiba perfeitamente em você. Tenha uma aparência elegante e dure anos. É uma questão de qualidade em vez de quantidade. Ir de primeira classe pode parecer mais caro no início, mas evita as frustrações e despesas de se contentar com a segunda classe. Você merece o melhor.
E isso inclui os produtos e serviços que você escolhe. Ir de primeira classe é um investimento em você mesmo, na sua satisfação e no seu sucesso. Lembre-se de que as pessoas percebem a qualidade e isso influencia inconscientemente a forma como elas percebem você. Agora que entendemos a importância de ir de primeira classe, aqui estão algumas dicas práticas para ajudá-lo a implementar essa mentalidade em sua vida. Dica número 1. Priorize a qualidade. Sejam roupas, eletrônicos ou itens de uso diário. Escolha a qualidade em vez da quantidade. Faça sua pesquisa, leia as avaliações e invista em produtos feitos para durar. Acredite em mim, vale a pena a longo prazo. Dica número 2. Avalie o verdadeiro custo. Não se concentre apenas na etiqueta de preço, considere o valor que você receberá. Às vezes um custo inicial mais alto significa menos dores de cabeça, reparos e substituições no futuro. Lembre-se de que a qualidade geralmente vem com uma garantia mais longa e o melhor atendimento ao cliente. Dica número 3. Elimine a desordem. Em vez de acumular um monte de itens de segunda classe, organize e concentre-se em possuir alguns bens de mais alta qualidade, que realmente lhe tragam alegria e sirvam excepcionalmente bem ao seu propósito. Lembre-se de que não se trata de extravagância ou gastos além de suas possibilidades. Trata-se de fazer escolhas informadas que priorizem qualidade, valor e satisfação a longo prazo. Parte 7. Faça de suas atitudes suas aliadas. Você já percebeu como nossas atitudes podem moldar nossas interações sociais e influenciar nosso sucesso? É um aspecto fascinante da comunicação humana que praticamos todos os dias, muitas vezes sem perceber. As atitudes servem como espelhos da mente, refletindo nossos pensamentos e impactando a forma como agimos. Veja só, você pode ler a mente de alguém simplesmente observando suas expressões e maneirismos. Você pode descobrir como uma pessoa se sente em relação ao seu trabalho ou aos seus relacionamentos por meio de alguns sinais sutis. As atitudes não apenas transparecem, mas elas também têm um som. A maneira como falamos, o tom da nossa voz e as inflexões que usamos transmitem as nossas atitudes e sentimentos em relação aos outros. Esta capacidade de interpretar atitudes está profundamente enraizada em nossa história evolutiva. Antes do advento da linguagem, como a conhecemos hoje, os humanos se comunicavam por meio de linguagem corporal, expressões faciais e sons. Mesmo hoje em dia, ainda contamos com essas dicas não verbais para nos conectarmos com outras pessoas. Quando atitudes são positivas e alinhadas com nossos objetivos, nossas habilidades atingem seu pico de eficácia e, naturalmente, alcançamos bons resultados. Então, vamos nos aprofundar em 3 atitudes cruciais que podem servir como nossas aliadas em tudo o que fazemos. 1. Aumente a atitude de entusiasmo. Imagine que você está sentado em uma sala de aula na faculdade esperando ansiosamente para mergulhar no fascinante mundo da geografia. O professor, um homem de meia idade, entra na sala e assim que ele começa a falar, dá para sentir a energia saindo da sala. Ele recita um fato morto após o outro, sem paixão ou entusiasmo. Os alunos começam a perder o interesse. As conversas começam e alguns até cochilam. Frustrado, o professor tenta recuperar o controle, mas seus avisos mal são ouvidos. Qual é a razão por trás dessa indiferença? A resposta é simples. A falta de entusiasmo do professor reflete no seu modo de ensinar. Ele está entediado e esse tédio se espalha como fogo. Para entusiasmar os outros, você deve primeiro entusiasmar a si mesmo. Entusiasmo é a chave para o sucesso. Ele tem o poder de transformar qualquer situação, tornando-a 1100% melhor. O entusiasmo aparece em tudo que você faz e diz. Seja a pessoa que espalha luz por onde for. E aqui está um pequeno autoteste para você. Antes de se despedir de alguém com quem você estava conversando, pergunte-se: essa pessoa realmente se sentiu melhor depois de conversar comigo? É uma maneira simples, mas poderosa de avaliar seu impacto. Aplique esta prática ao interagir com seus funcionários, associados, familiares, clientes ou até mesmo conhecidos. 2. Cultive a atitude. Você é importante. Imagine que você está caminhando em uma montanha e acaba se perdendo. Assim que as pessoas ficarem sabendo que você está perdido, um grande esforço de busca será iniciado. Não importa quem você é ou se você é importante, rico ou pobre, sem saber nada sobre você, exceto que você é um ser humano. Helicópteros, aviões e equipes de busca no solo começarão a procurá-lo.
E eles continuarão procurando por você, gastando milhares de dólares no processo, até que o encontrem ou até que não reste nenhum vestígio de esperança. Por quê? Porque você é importante. Vamos entender esse conceito usando outro exemplo. Havia um motorista de ônibus na cidade de Detroit que estava sempre muito mal-humorado. Todas as manhãs, enquanto manobrava no trânsito caótico, ele se afastava do meio-fio quando um passageiro apressado estava a poucos segundos de embarcar no ônibus. No entanto, mesmo com seu comportamento apático, houve um passageiro que chamou sua atenção. Este passageiro compreendia o poder de fazer os outros se sentirem importantes. Todas as manhãs, ele cumprimentava o motorista com um caloroso e personalizado "Bom dia, senhor". Às vezes, ele até se sentava perto do motorista e eles tinham pequenas conversas nas quais ele reconhecia a responsabilidade do motorista e os desafios que enfrentava. Aquele passageiro fazia o motorista se sentir como se estivesse pilotando um enorme avião a jato para 180 passageiros. Em troca, o motorista lhe oferecia uma cortesia especial, aguardando pacientemente sua chegada. Então, quando você faz os outros se sentirem importantes, eles ficam mais inclinados a fazer algo por você. As pessoas têm o desejo inerente de se sentirem significativas e valorizadas. Ao reconhecer a importância de alguém, você explora sua motivação e vontade de contribuir. É uma ferramenta poderosa para construir conexões, seja com clientes, funcionários, associados ou até mesmo seu chefe. Para aplicar esse conhecimento em sua vida, aqui estão algumas dicas. 1. Pratique a apreciação como regra. Permita que os outros saibam que você aprecia o que eles fazem por você. Garanta que as pessoas saibam o quanto significam para você. Às vezes, basta um sorriso simples e caloroso para transmitir sua atenção e gentileza. 2. Crie o hábito de chamar as pessoas pelos nomes. As pessoas adoram ouvir seus nomes, isso lhes dá mais ânimo e faz com que se sintam reconhecidos. Apenas certifique-se de pronunciar ou escrever seus nomes corretamente, pois erros podem fazer alguém se sentir sem importância. 3. Não guarde a glória para si mesmo. Em vez disso, a invista. Quando você receber elogios ou reconhecimentos de seus superiores, repasse-os à sua equipe ou subordinados. Reconheça as contribuições deles e aprecie sinceramente seu valor. Ao elogiar, você inspira e motiva as pessoas a terem um melhor desempenho. 3. Quer ganhar mais dinheiro? Então, tenha a atitude de colocar o serviço em primeiro lugar. O Dr. Schwartz, o autor, estava dirigindo pela cidade e de repente percebeu que o carro estava quase sem gasolina. Então, ele parou em um posto de gasolina aparentemente comum. Para sua surpresa, este posto em particular estava fervilhando. Haviam carros alinhados e os atendentes estavam ocupados atendendo os clientes. Ele se perguntou o que tornava esse lugar tão popular entre os habitantes locais. Ao sair do carro, foi recebido por um simpático atendente que rapidamente encheu seu tanque com gasolina. Mas foi só o começo. O atendente foi além, verificando se estava tudo certo com a água, o óleo e limpando a parte externa do para-brisa. O autor achou que ele poderia parar por ali, mas então o atendente fez algo inesperado. Com um sorriso caloroso, ele caminhou até o lado do motorista e disse: "Com licença, senhor, o tempo está muito seco e empoeirado. Deixe-me limpar o interior do seu para-brisa." O autor ficou surpreso com sua consideração. Ele nunca havia encontrado um atendente que se esforçasse tanto para garantir sua satisfação. Naquele momento, o autor percebeu o poder de um serviço bem feito. Ficou claro para ele que aquele posto entendia o valor de oferecer um serviço excepcional para seus clientes. Nos meses seguintes, todas as vezes que dirigia pela cidade e precisava abastecer, ele fazia questão de parar naquele posto de gasolina. Não importava se era de madrugada ou no meio da noite, sempre havia outros carros abastecendo ali. Os atendentes deste posto sempre prestavam mais serviços do que o esperado. Eles tratavam todos os clientes com o mesmo nível de cuidado e atenção, independentemente de serem clientes novos ou regulares. Era evidente que eles acreditavam em colocar o serviço em primeiro lugar. Construir relacionamentos de longo prazo com os clientes é muito mais valioso do que uma transação rápida. Ao colocar o serviço em primeiro lugar, você pode cultivar uma base de clientes fiéis e aumentar muito seus lucros. Então, se você quer ganhar dinheiro, adote a atitude de colocar o serviço em primeiro lugar. Esforce-se para fornecer um valor excepcional aos seus clientes. Procure oportunidades para superar essas expectativas. Concentre-se na criação de experiências memoráveis que os farão voltar sempre. Parte 8. Pensar certo com as pessoas. Quer saber uma regra básica para alcançar o sucesso? Bom, aqui está. O sucesso depende do apoio de outras pessoas.
A chave para alcançar seus objetivos e se tornar a pessoa que você deseja ser está no apoio que você recebe das outras pessoas ao seu redor. O que vou descrever agora acontece todos os dias. Um grupo de tomadores de decisão se reúne para discutir quem deve ser promovido, ser contratado para uma nova função ou ingressar em um clube exclusivo. A tensão é palpável enquanto eles trocam nomes e opiniões. Mas adivinha só, a primeira informação que aparece não está relacionada às habilidades ou qualificações técnicas dessas pessoas. A primeira coisa importante é: são pessoas agradáveis ou não? Comentários positivos como "ele é gente boa" ou "as pessoas falam bem dele" podem abrir portas que você nunca imaginou serem possíveis. E deixe-me dizer, ser descrito como alguém que se adapta bem a um grupo é como encontrar ouro. Por outro lado, declarações mornas ou vibrações negativas, como "ele não parece se dar muito bem com as pessoas", podem fechar a porta para oportunidades. É uma loucura o peso que o fator simpatia tem nessas discussões. Cada amigo que você faz, cada impressão positiva que você deixa, funciona como um trampolim para levá-lo ainda mais alto. Pessoas de sucesso se empenham em aumentar seu fator de simpatia. Eles entendem o poder de construir conexões genuínas, e alguns deles até têm um plano escrito para isso. Então, vamos nos aprofundar na estratégia principal para construir melhores conexões e aumentar sua capacidade de fazer as pessoas gostarem de você. Tome a iniciativa de construir amizades. É o que os líderes sempre fazem. O autor fez uma observação interessante sobre como as pessoas tendem a permanecer em silêncio e paralisadas enquanto esperam por elevadores, principalmente quando estão com pessoas desconhecidas. Intrigado com esse comportamento social, o autor decidiu realizar um experimento. O autor fez consistentemente um esforço de puxar conversa com estranhos que esperavam ao seu lado. Ele anotou cuidadosamente as reações recebidas em 25 encontros consecutivos. Surpreendentemente, o autor recebeu uma resposta positiva e amigável todas as vezes. Eis que o autor descobriu: quando uma pessoa toma a iniciativa e diz algo gentil a um estranho, isso faz com que tanto o estranho quanto a pessoa se sintam um pouco melhor. Isso os ajudou a relaxar e se conectar uns com os outros. Quando você faz um comentário agradável a um estranho, você o faz se sentir um pouco melhor. Por sua vez, isso faz você se sentir melhor e te ajuda a relaxar. Cada vez que você diz algo agradável para outra pessoa, você também recebe uma recompensa. É como aquecer o seu automóvel em uma manhã fria. O autor percebeu que é importante assumir a liderança na hora de conhecer pessoas. Portanto, tome a iniciativa de construir amizades como sempre fazem os líderes. Agora, aqui estão 4 maneiras de fazer amigos exercendo apenas um pouco de iniciativa. 1. Apresente-se às outras pessoas sempre que puder, como em festas, reuniões ou até mesmo no trabalho. 2. Certifique-se de que as pessoas digam seu nome corretamente e corrija-as educadamente se necessário. E tente o seu melhor para dizer o nome da outra pessoa corretamente também. Assim, você demonstra respeito e interesse. Se necessário, anote o nome da pessoa e certifique-se de escrevê-lo corretamente. As pessoas se preocupam com a grafia correta de seus nomes. 3. Depois de conhecer alguém novo e sentir uma conexão, envie-lhe uma nota pessoal ou uma ligação. É importante cultivar novas amizades. 4. Não subestime o poder de dizer coisas boas a estranhos. Pode parecer pequeno, mas aquece o relacionamento e os prepara para interações mais gratificantes. Parte 9. Adquira o hábito de ação. Conheça o Senhor Ativacionista, um homem que sabe como fazer as coisas acontecerem. Ele está sempre agindo e seguindo suas ideias e planos. Vamos dar uma olhada mais de perto em como o Senhor Ativacionista age. Um dia ele decide que quer abrir seu próprio negócio. Ele não perde tempo, ele pesquisa seu mercado, desenvolve um plano de negócio sólido e toma as medidas necessárias para lançar seu negócio. Ele enfrenta desafios ao longo do caminho, mas os enfrenta com determinação e persistência. Por outro lado, temos o Senhor Passivacionista. Ele também sonha em abrir seu próprio negócio, mas é constantemente atormentado por dúvidas e medos. Ele passa inúmeras horas analisando todos os cenários possíveis, sempre esperando que as condições perfeitas se alinhem antes de agir. Infelizmente, esse momento perfeito parece nunca chegar e seus sonhos permanecem não realizados. Então, qual é a teoria por trás do sucesso do Senhor Ativacionista e da estagnação do Senhor Passivacionista? Os ativacionistas entendem que esperar pelas condições perfeitas é uma receita perfeita para não fazer nada. Eles sabem que é melhor tomar medidas imperfeitas do que esperar indefinitivamente que tudo se encaixe. Aqui vai um conselho prático.
Não espere até que as condições sejam perfeitas. Dê o primeiro passo em direção aos seus objetivos, mesmo que pareça desconfortável ou incerto. Vamos entender isso usando a história de um homem de quase 30 anos que queria se casar. Ele esteve perto de se casar em várias ocasiões, mas a cada vez encontrava algo errado com a mulher com quem estava prestes a se casar. Ele adiava o casamento, temendo cometer um erro terrível. Há 2 anos, ele conheceu uma mulher que acreditava ser a pessoa certa. No entanto, à medida que discutiam os planos de casamento, ele foi ficando cada vez mais inseguro. Na tentativa de garantir que estava tomando a decisão certa, ele elaborou um documento detalhado de 4 páginas com as condições que sua futura esposa teria que concordar antes de poderem se casar. O documento cobria vários aspectos de sua vida a 2, incluindo religião, filhos, amigos e hábitos específicos. Quando sua noiva em potencial viu o documento, ela recusou assinar, com razão, e o relacionamento terminou abruptamente. Este homem estava compartilhando sua história com o autor, expressando sua preocupação por ser excessivamente cauteloso quando se tratava de redigir um acordo de casamento. Ele acreditava que ter cuidado era essencial, já que o casamento é um passo significativo. No entanto, ele estava enganado. Às vezes, ser cuidadoso e cauteloso demais pode impedir o progresso, não apenas no planejamento de um casamento, mas em qualquer empreendimento onde as coisas precisem ser realizadas. A verdadeira medida do sucesso está na nossa capacidade de enfrentar e resolver os desafios à medida que surgem, em vez de tentar eliminar todos os problemas de antemão. Devemos estar abertos a abrir exceções inteligentes quando se trata de perfeição. Caso contrário, ficaremos esperando indefinidamente para agir. Quebre o ciclo da paralisia da análise e abrace o poder da ação. Lembre-se de que o caminho para o sucesso é pavimentado em ações imperfeitas e com o aprendizado que você obtém com suas experiências. Vamos mudar nosso foco para a história de outro jovem de 20 e poucos anos que tinha uma esposa, um filho e recebia um salário modesto. Como muitos outros, ele e sua esposa desejavam uma nova casa, queriam ter um espaço maior, um ambiente mais seguro e um lugar para os filhos brincarem. No entanto, houve um obstáculo significativo: o valor da entrada. Ele ficou frustrado com a situação até perceber que o valor do seu aluguel era comparável ao que ele pagaria mensalmente para comprar uma casa. Essa constatação acendeu sua determinação de agir. Ele abordou a esposa e propôs a ideia de comprar uma casa nova na semana seguinte. Inicialmente cética, sua esposa questionou a viabilidade devido à falta de fundos para dar entrada. Persistente, ele insistiu que eles se encontrassem uma maneira. Através da técnica do brainstorming, ele elaborou um plano para abordar diretamente a construtora e propor um acordo de empréstimo privado. Depois de todo o seu esforço e persistência, ele conseguiu, mas os pagamentos mensais seriam superiores ao do financiamento tradicional. Agora, ele precisava descobrir como arrecadar o valor adicional. Ele explorou várias maneiras e, por fim, decidiu falar com o seu chefe. Ele explicou sua situação, expressando sua determinação em obter uma renda extra. Impressionado com a ambição, seu chefe criou uma oportunidade para que ele trabalhasse horas extras nos finais de semana, permitindo-lhe aumentar seus ganhos. Como resultado, ele e sua esposa puderam se mudar para sua nova casa. Essa experiência lhe ensinou uma lição valiosa. Agir leva a possibilidades amplas, aumenta a confiança na tomada de decisões futuras e proporciona um melhor nível de vida para si e para seus entes queridos. Aqui está mais uma dica para se tornar um ativacionista. Ligue seu motor mental mecanicamente. Deixe-me explicar isso com um exemplo. Imagine um escritor jovem e ambicioso, cheio de sonhos, mas lutando para progredir. Muitas vezes, ele se sente frustrado, passando dias ou até semanas sem conseguir escrever uma única palavra. É como sua criatividade tirasse férias. E agora, veja esse outro escritor, que sabe um pouco mais sobre a produção consistente. Aqui está o seu segredo. Ele não espera que a motivação apareça, especialmente quando precisa lidar com prazos. Em vez disso, ele adota uma abordagem diferente. Aqui está o truque. Ele se senta à mesa, pega o lápis e faz aqueles movimentos mecânicos de escrita. Ele rabisca tudo o que lhe vem à cabeça e põe os dedos e o braço em movimento. E adivinha, como mágica, sua mente eventualmente entra em ação sem que ele perceba. É claro que há momentos em que ideias surgem do nada, mas as verdadeiras joias emergem quando mergulhamos fundo no trabalho. A ação gera ação. É uma lei fundamental da natureza que nada funciona sozinho, nem mesmo os zilhões de dispositivos dos quais dependemos todos os dias. Parte 10. Como transformar a derrota em vitória.
1. Estude os contratempos para preparar seu caminho para o sucesso. Quando ocorre um acidente de avião, a Administração de Aviação Civil entra em ação. Eles vasculham a cena toda, reunindo fragmentos de metal a quilômetros de distância, interrogando testemunhas e sobreviventes e montando um quebra-cabeça do que causou o acidente. É intenso, é emocionante e tem um único propósito: prevenir futuros acidentes. Anos atrás, quando o autor era professor da Wayne State University, em Detroit, uma situação difícil aconteceu. Um aluno que estava prestes a se formar recebeu uma nota baixa do autor. Isso foi uma grande decepção para o aluno. Ele já havia planejado sua formatura e cancelar esses planos foi constrangedor. Ele só tinha duas opções: refazer o curso e se formar mais tarde, ou abandonar a escola sem se formar. Como esperado, o aluno ficou chateado ao saber que tinha sido reprovado. Ele admitiu que não se esforçou muito no curso. As regras não permitiam alteração de notas, a menos que o professor cometesse um erro. Ao ouvir isso, o aluno ficou furioso e disse que muitas pessoas de sucesso na cidade não fizeram esse curso, mas mesmo assim tinham muito sucesso. O autor fez uma pausa antes de responder. Ele concordou que o sucesso poderia vir sem conhecer o material do curso. No esquema total da vida, o conteúdo deste curso não faria diferença, mas na sua atitude em relação ao curso, sim. Na vida real, as pessoas avaliam você, assim como os professores avaliam você. Você nunca será promovido nem terá um aumento de salário por fazer um trabalho de baixa qualidade. No mundo real, assim como na escola, o seu desempenho é importante. Fazer um trabalho ruim não resultará em promoções ou melhores salários. O autor sugeriu aprender a lição aqui. Se você não produz, você não chega onde quer. Poucos dias depois, o autor ficou feliz ao saber que o aluno decidiu refazer o curso. Desta vez, o aluno passou com resultados excepcionais. Num gesto de gratidão, o aluno visitou pessoalmente o autor para expressar o apreço pela discussão anterior. Refletindo sobre a experiência, o aluno revelou que ser reprovado no curso lhe ensinou uma lição valiosa. Ele confessou que agora, analisando a situação, estava feliz por não ter passado na primeira tentativa. Agora, ele podia encontrar lições em seus fracassos e aprender com eles. 2. Combine persistência com experimentação. Thomas Edison é conhecido por ser um dos cientistas mais persistentes. Diz a lenda que ele conduziu milhares de experimentos antes de finalmente decifrar o código e inventar a lâmpada elétrica. Mas Edison não confiou apenas na persistência. Ele entendeu que, para fazer a persistência valer a pena, ele precisava combiná-la com uma boa dose de experimentação. Agora o negócio é o seguinte: a persistência é fantástica, sem dúvidas, mas muitas vezes persistir de uma forma única não é o suficiente para garantir o sucesso. Fazer a mesma coisa persistentemente, repetidamente, sendo que não produziu resultados nas tentativas anteriores, é simplesmente burrice. É aí que a experimentação precisa acontecer. Imagine o seguinte: muitas pessoas ambiciosas passam pela vida com uma persistência impressionante e uma demonstração de ambição. Eles são como bulldogs, agarrando-se a alguma coisa e recusando-se a soltá-la. Mas muitas vezes não conseguem ter sucesso porque negligenciam a experimentação de novas abordagens. Por exemplo, as empresas petrolíferas investem esforços significativos no estudo de formações rochosas antes de perfurar os poços. Surpreendentemente, apesar de sua análise científica, aproximadamente 7 em cada 8 poços revelam-se poços secos. No entanto, as empresas petrolíferas continuam persistentes na sua busca por petróleo. Em vez de cavar um único buraco e ir cada vez mais fundo, eles mudam a sua abordagem. Quando se torna evidente que um poço não produzirá petróleo, eles exercem o bom senso e tentam cavar um buraco em outro lugar. O ponto a ser lembrado aqui é: permaneça com seu objetivo. Não vacile nem 1 centímetro dele, mas não bata a cabeça contra a parede. Se você não estiver obtendo resultados, tente uma nova abordagem. Veja como você pode desenvolver o poder de experimentar. Abordagem número 1. Você tem que dizer a si mesmo, em alto e bom som: existe uma maneira. Quando você começa a acreditar que está derrotado e que não há como resolver um problema, pensamentos negativos surgem, reforçando uma mentalidade derrotada. Quando você acreditar firmemente que existe uma solução, notará uma mudança em sua energia. Essa vibração negativa de "vou desistir" se transforma em uma atitude positiva de "vou continuar". Abordagem número 2. Dê um passo para trás
e aperte o botão atualizar. Muitas vezes ficamos tão envolvidos em nossas batalhas diárias que ficamos cegos para soluções alternativas ou novas abordagens. Você não vai acreditar na quantidade de ideias que podem atingir você quando você relaxa, sentado ao pé de uma árvore. Parte 11. Use metas para ajudá-lo a crescer. Objetivos são como uma bússola pessoal, guiando você em territórios desconhecidos e conduzindo-o ao tesouro. Sem objetivos, nós simplesmente vagamos pela vida. As metas são tão essenciais para o sucesso quanto o ar é para a vida. 1. Tenha clareza de onde você deseja ir. Veja só essa história de um cara chamado Jack que estava enfrentando um dilema profissional. Ele era um jovem brilhante, recém-saído da faculdade, tentando descobrir seu próximo passo na vida. Então, ele decidiu buscar a orientação de um conselheiro de carreira. Na sessão com o conselheiro, eles começaram a conversar sobre a formação, o histórico educacional e as habilidades de Jack. Rapidamente ficou claro que Jack estava se sentindo perdido e inseguro sobre o que queria fazer da vida. Ele confessou: "Não tenho ideia de que tipo de carreira devo seguir." O conselheiro sabia que simplesmente marcar entrevistas de emprego não resolveria o problema de Jack. Eles precisavam ir mais fundo para que Jack pudesse descobrir sua verdadeira paixão e propósito. Então, o conselheiro pediu a Jack que se imaginasse 10 anos no futuro e descrevesse sua vida ideal. Jack pensou por um momento e disse que queria um bom emprego que proporcionasse estabilidade financeira e uma casa confortável, mas que ele não havia pensado muito nesse assunto. O conselheiro garantiu a Jack que sua resposta era completamente normal. No entanto, explicou que, sem um destino claro em mente, seria um desafio encontrar a carreira certa. É como ir à bilheteria da estação de trem e dizer "quero uma passagem", sem especificar o destino. O conselheiro enfatizou que Jack precisava ter uma visão clara de onde queria estar para poder tomar decisões informadas sobre sua carreira. Essa constatação despertou algo em Jack. Ele ficou determinado a criar um plano de 10 anos para seu trabalho, casa e vida social. Com a orientação do conselheiro, Jack começou a imaginar seu futuro em cada uma dessas 3 áreas. Na área trabalho, Jack considerou o nível de renda que desejava alcançar, o nível de responsabilidade que desejava ter e o prestígio que esperava obter com seu trabalho. Ele queria uma carreira que o desafiasse e lhe permitisse crescer tanto pessoal quanto profissionalmente. Passando para a área casa, Jack pensou sobre o tipo de padrão de vida que desejava proporcionar para si e para sua família. Ele se imaginou morando em uma linda casa, talvez um chalé aconchegante ou um apartamento moderno, e passando férias incríveis em família. Jack também pensou no apoio financeiro que queria oferecer aos filhos quando eles entrassem na idade adulta. Finalmente, na área social, Jack refletiu sobre o tipo de amigos que gostaria de ter, os grupos sociais dos quais desejava fazer parte, as posições de liderança comunitária que aspirava a ocupar e as causas valiosas que queria apoiar. Jack queria cercar-se de pessoas inspiradoras e com ideias semelhantes às suas, que encorajassem seu crescimento pessoal. O plano de 10 anos de Jack começou a tomar forma quando ele colocou seus pensamentos no papel. Ele descreveu seus objetivos de trabalho, a casa dos seus sonhos, com um lindo jardim e seu desejo de causar um impacto positivo em sua comunidade. Era uma visão vívida e detalhada da vida que ele queria criar para si mesmo. Com esse plano em mãos, Jack sentiu um novo senso de direção e propósito. Ao estabelecer metas claras na área profissional, doméstica e social, ele não apenas teve sucesso, mas também encontrou realização e felicidade verdadeira ao longo do caminho. A história de Jack serve como um poderoso lembrete de que ter metas de longo prazo e um plano detalhado é crucial para alcançar o verdadeiro sucesso. Você precisa saber onde você quer ir e tomar as medidas necessárias para chegar lá. Portanto, reserve um momento para imaginar o seu próprio futuro e comece a criar seu próprio plano de 10 anos. Você pode se surpreender com o que pode alcançar quando tem uma visão clara e um roteiro para orientá-lo. 4. Autoinvestimento. Você deve ter ouvido pessoas expressarem seu arrependimento por não terem investido em determinadas ações no passado, pensando na riqueza que poderiam ter acumulado. Quando se trata de investimentos, a maioria das pessoas pensa em ações, títulos, móveis ou outras propriedades. No entanto, o investimento mais significativo e gratificante que se pode fazer é em si mesmo, adquirindo coisas que melhorem o seu poder e suas habilidades mentais. As empresas inteligentes compreendem que a força e o sucesso que terão daqui a 5 anos não dependem das suas ações no futuro, mas dos investimentos que fizerem hoje. O lucro surge de uma única fonte: investimento. Esta lição
também se aplica a cada um de nós. Se quisermos obter mais recompensas e ganhar mais do que a renda normal nos próximos anos, devemos investir em nós mesmos hoje. Devemos investir em atingir nossos objetivos. Aqui estão 2 autoinvestimentos sólidos que renderão lucros consideráveis nos próximos anos. 1. Invista em educação. A verdadeira educação é o investimento mais sólido que você pode fazer em si mesmo. 2. Invista em geradores de ideias. Comprometa-se em comprar pelo menos um livro estimulante por mês e assine um jornal ou um canal de YouTube que possa gerar ideias. 5. Um pequeno passo de cada vez. Imagine ficar preso na selva montanhosa, na fronteira entre a Birmânia e a Índia, durante a Segunda Guerra Mundial. Você e um grupo de amigos tiveram que saltar de paraquedas de um avião danificado do exército. Sabendo que o resgate estava a semanas de distância, a única saída era uma marcha dolorosa através de um terreno traiçoeiro, 225 quilômetros de montanhas. O calor escaldante de agosto e chuvas implacáveis. Você consegue suportar uma jornada tão cansativa? Nosso herói Alan tinha dúvidas se conseguiria chegar ao final dessa jornada. Na primeira hora de marcha, ele mal conseguia andar. À noite, seus pés estavam cobertos de bolhas de sangue. A dor era insuportável e ele não estava sozinho. Alguns de seus companheiros estavam em um estado ainda pior. Mas, em meio à dúvida e ao desespero, eles descobriram uma mentalidade poderosa que mudaria tudo. Em vez de se concentrarem na enorme magnitude da jornada, eles dividiram em marcos alcançáveis. Eles decidiram que não precisavam conquistar toda a distância de uma vez. Tudo o que precisavam fazer era chegar à próxima aldeia amigável e, assim, com determinação renovada, seguiram em frente. Os dias se transformaram em semanas e Alan e seus companheiros se esforçaram mais do que jamais imaginaram ser possível. E antes que percebessem, eles haviam conquistado todos os 225 quilômetros. Contra todas as possibilidades, eles concluíram com sucesso a sua missão aparentemente impossível. Como esta história ilustra, o sucesso não vem de um grande salto. É construído sobre uma série de etapas intencionais. O segredo está em dividir os objetivos maiores em mini-etapas e depois focar em uma etapa de cada vez. Parte 12. Melhore suas habilidades de liderança. Aqui estão 4 regras poderosas da liderança. Regra de liderança número 1. Qual é a maneira mais humana de lidar com isso? Deixe-me contar a história sobre o amigo do autor, Marco. Um dos membros de sua equipe não era adequado para o trabalho e Marco não tinha outra opção a não ser demiti-lo. Mas Marco lidou com isso de uma forma incrível. Sem reuniões chatas ou longos períodos de aviso prévio, ele fez algo extraordinário. Primeiro, ele conversou com um funcionário e explicou os benefícios de encontrar uma nova oportunidade que correspondesse às suas habilidades e paixões. Em seguida, ele fez a ponte entre o funcionário e outras empresas, onde seus talentos eram muito necessários, e conseguiu entrevistas de emprego para ele. E adivinha só, em apenas 18 dias o funcionário conseguiu um novo emprego muito promissor. Mas o ingrediente secreto de Marco não era simplesmente ajudar uma pessoa. Ele estava protegendo seu time. Ele demonstrou ter um cuidado genuíno e oferecer um apoio inabalável a quem fizesse parte do seu time. E você sabe o que aconteceu? Ele criou um exército imparável de super-heróis leais, prontos para vencer qualquer desafio que aparecesse em seu caminho. O negócio é o seguinte: em vez de ser um ditador ou um fanático por regras, seja antes de tudo humano. Diga adeus ao sarcasmo, ao cinismo e aos delírios de poder. Agora, imagine que você é um líder de uma equipe e as tensões estão aumentando entre os membros da sua equipe. É como uma bomba relógio pronta para explodir. Por exemplo, Sarah e Luiz são 2 membros da equipe que estão em desacordo sobre a direção do projeto. Eles são como super-heróis, mas rivais e com ideias diferentes. Como líder, você tem uma escolha a fazer. Opção 1. Liberte o seu ditador interior. Mande-os calar a boca, imponha sua decisão e destrua o emocional deles. Mas falando sério agora, quem iria querer uma coisa assim? Nós 2 sabemos que isso seria um desastre total. Opção 2. Torne-se o guru do livro de regras. Siga as orientações, ignore suas preocupações e trate-os como máquinas. Aqui está um aviso. As pessoas odeiam ser tratadas como se fossem robôs. Agora, vamos ao que interessa. A abordagem humana. Você reserva um tempo para ouvir Sarah e Luiz.
reconhecendo suas perspectivas. Você cria um espaço seguro para um diálogo aberto, permitindo-lhes expressar seus pensamentos, preocupações e ideias. Você demonstra que suas vozes são importantes, considera seus pontos de vista e busca uma solução colaborativa. Esta abordagem não só resolve o conflito, mas também fortalece o vínculo entre os membros da equipe. Regra de liderança número 2. Troque de mente com as pessoas que você deseja influenciar. Ted tinha um trabalho interessante como redator e diretor de televisão em uma grande agência de publicidade. Quando a agência conquistou um novo cliente, um fabricante de calçados infantis, Ted recebeu uma grande responsabilidade: criar comerciais de TV que chamassem a atenção de todos. No entanto, apenas cerca de um mês de campanha, ficou claro que algo não estava funcionando. Os comerciais não faziam as pessoas correrem para as lojas para comprar aqueles sapatos. As pessoas tinham muito a dizer. É muito estranho. Parece chique demais. Parece que alguém está se esforçando demais para parecer inteligente. Aqui está a parte realmente interessante. Quando analisaram atentamente o feedback, perceberam que 4% que gostaram dos comerciais eram muito parecidos com o TED em termos de dinheiro, educação, sofisticação e interesses. Mas os outros 96% eram de origens diferentes. O problema é que Ted fez os comerciais com bases em suas próprias preferências, sem considerar como a maioria das pessoas compra sapatos. Ele se concentrou no que gostava, em vez do que atrairia a maioria. Acontece que, se Ted tivesse pensado como uma pessoa comum, ele teria se perguntado duas questões importantes. Se eu fosse pai, que tipo de comercial me faria querer comprar esses sapatos para meus filhos? E se eu fosse criança, que tipo de comercial me faria dizer com entusiasmo aos meus pais que eu quero esses sapatos? Vamos entender este exemplo usando algumas situações. 1. Se você der ordens aos seus subordinados ou funcionários, pergunte-se: eu gostaria de cumprir essas ordens se elas me fossem dadas da mesma forma que eu as dei para os outros? 2. Caso você esteja preparando um discurso, considere a formação e os interesses do seu público. É tudo uma questão de se colocar no lugar do outro. Entenda quem são e como pensam as pessoas que você deseja influenciar. Regra de liderança número 3. Pense no progresso, acredite no progresso e busque o progresso. Imagine a seguinte situação. Você é o presidente de uma empresa de médio porte e enfrenta uma decisão difícil. Você deseja promover um vendedor para se tornar gerente de vendas. É um cargo fundamental e você precisa escolher com sabedoria. Você traz um especialista para passar um dia com cada candidato. 2 vendedores reagem da mesma maneira, resistem a mudanças, mantendo-se o seu status quo, mas há um que se destaca. O terceiro vendedor. Ele está entusiasmado com o crescimento da empresa e sempre ávido para melhorar. Ele compartilha ideias para conseguir novos negócios, oferecer melhores serviços e aumentar a motivação. Ele parece muito interessado em progredir. Agora, quem você escolheria? Obviamente, o terceiro vendedor, certo? Aquele que acredita em ir além e melhorar as coisas. Em todas as áreas da sua vida, você precisa pensar no progresso, acreditar no progresso e buscar o progresso. Aqui está uma pequena lista para te ajudar a pensar. 1. Você pensa em termos de progresso quando está trabalhando? Por exemplo, você elogia sua empresa, as pessoas que trabalham nela e os produtos que ela vende em todas as oportunidades possíveis. 2. Você pensa em termos de progresso quando está em sua família? Por exemplo, você procura lutar por um padrão de vida mais elevado? 3. Você pensa em termos de progresso no que diz respeito a si mesmo? Por exemplo, você está crescendo e melhorando constantemente? Existem apenas 2 maneiras de desenvolver uma atitude progressista. 1. Pense em melhorar tudo o que faz. 2. Pense em padrões elevados em tudo o que faz. Regra de liderança número 4. Use a solidão para acessar seu poder de superpensamento. Como parte de um programa de desenvolvimento profissional, 13 estagiários receberam uma tarefa. Durante 2 semanas, eles teriam que passar 1 hora por dia sozinhos, sem distrações, apenas pura solidão. Eles foram incentivados a pensar construtivamente sobre qualquer coisa que lhes ocorresse nesses momentos. Ao final dessas 2 semanas, algo incrível aconteceu. Todos os estagiários, sem exceção, relataram que a experiência foi incrivelmente prática e valiosa. Um estagiário estava prestes a ter um sério desentendimento com outro executivo, mas através da clareza de pensamentos durante o seu momento de solidão, ele não só identificou a causa raiz do problema, mas também encontrou a solução para ele. Cada um deles teve sua própria descoberta.
Um estagiário enfrentou um desafio de mudar de emprego enquanto outro resolveu as suas dificuldades conjugais. Teve até quem encontrou clareza para a compra de uma casa. Mas isso não é tudo. Aqui está a parte mais fascinante. Eles descobriram que as decisões e observações feitas durante a solidão eram extremamente precisas. Quando a névoa das distrações se dissipou, as escolhas certas tornaram-se absolutamente claras. Os líderes de sucesso sabem a importância de passar algum tempo sozinhos com seus pensamentos. A solidão permite que eles juntem as peças do quebra-cabeça de um problema, encontrem soluções criativas e planejem com eficácia. É a arma secreta deles para o poder do superpensamento. Infelizmente, muitas pessoas perdem a oportunidade de desbloquear o seu próprio poder de liderança criativa porque buscam conselhos de todos e de tudo, exceto de si mesmas. Essas pessoas não conseguem explorar a sua própria sabedoria e percepção interior. Agora, aqui está o que você pode fazer para aproveitar o poder da solidão em sua vida. Comece reservando algum tempo todos os dias, pelo menos 30 minutos, para ficar completamente sozinho. Escolha um momento em que sua mente esteja bem e as distrações sejam mínimas. Pode ser de manhã cedo ou tarde da noite, o que for melhor para você. Durante esse tempo exclusivo, envolva-se em 2 tipos de pensamento: direcionado e não direcionado. Para um pensamento direcionado, concentre-se em um problema ou um desafio importante que você esteja enfrentando. Permita que sua mente estude objetivamente o problema e o guie em direção à resposta certa. Para pensamentos não direcionados, deixe sua mente vagar livremente. Explore diferentes pensamentos e ideias que surgirem naturalmente. Esse tipo de pensamento atinge sua mente subconsciente. Lembre-se de que pensar é a principal função do líder. E a melhor maneira de se preparar para a liderança é por meio da contemplação. As respostas que você procura estão dentro de você. Dê a si mesmo o espaço e a oportunidade de encontrá-las. Parte 13. Acredite que você pode ter sucesso, e você terá. Aqueles que acreditam que podem mover montanhas realmente o fazem. A crença desencadeia dentro de nós o poder de agir, encontrar soluções e alcançar o que os outros consideram impossível. Sua mente é uma fábrica de pensamentos com 2 funcionários, Senhor Triunfo e Senhor Derrota. Alimente o Senhor Triunfo com sinais positivos e ele inventará razões pelas quais você pode ter sucesso. Por outro lado, o Senhor Derrota encherá sua mente com pensamentos negativos e razões pelas quais você não vai conseguir. Demita o Senhor Derrota e fique com o Senhor Triunfo 100% do tempo. Aqui estão 3 dicas do livro para desenvolver o poder da crença. 1. Concentre-se no pensamento de sucesso. Substitua pensamentos de fracasso por pensamentos de triunfo. Ao enfrentar situações desafiadoras, lembre-se de que você as vencerá. Ao competir com outros, acredite que você é igual aos melhores. Abrace as oportunidades com a mentalidade de que você pode alcançar grandeza. Deixe que o pensamento poderoso de terei sucesso domine seu processo de pensamento. Ao pensar no sucesso, você condiciona sua mente a criar planos e realizar ações que levem ao sucesso. 2. Nunca subestime seu próprio potencial. Não se diminua. 3. Sonhe alto. O tamanho do seu sucesso é diretamente proporcional ao tamanho da sua crença. Ouse pensar grande, estabeleça metas ambiciosas e espere grandes conquistas de si mesmo. Não se limite a pequenas ideias e planos. É isso por hoje. Foi um vídeo longo, mas espero que tenha valido a pena. Provavelmente 95% das pessoas não assistirão a esses vídeos nem lerão esses livros. Simplesmente assistindo a este vídeo você já está entre os 5% melhores e se você tirar somente 1 ou 2 lições deste vídeo e aplicá-las em sua própria vida, eu realmente acredito que você verá mudanças incríveis. Obrigado por assistir e tenha um ótimo dia!